Santo Estevão foi o primeiro mártir da Igreja Católica. Muitas vezes ele é esquecido, desprezado, não porque... é só mais um. Vai nessa. Um mestre absoluto na arte da autoentrega e na confiança no amor de Deus, que é um assunto que as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade de entender, que, pelo amor de Deus. E ele conseguiu isso em uma época em que praticamente só tinha ele, não tinha mais ninguém, não tinha existido outro santo mártir assim, fora Jesus Cristo. Então veja bem, Santo Estevão foi um diácono da igreja, escolhido pelos apóstolos, para ficar em Jerusalém cuidando ali dos necessitados. Lá pelas tantas ele é pego pela Sinédria lá de Jerusalém, que são os mestres da lei, e ele então é julgado. Nesse julgamento ele faz um discurso poderosíssimo, acusando os mestres da lei de terem rejeitado o Messias. Ele é então logo condenado à morte por apedrejamento. E enquanto ele é apedrejado, ele fica dizendo: Senhor, Senhor, não atribui esse pecado a eles. Perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. A cabeça do cara. O tamanho do amor. Eu pergunto para vocês, uma pessoa comum faria isso? Aguentaria? E ainda por cima, por uma coincidência do destino, quem deu o golpe final em Santo Estevão foi Saulo de Tarso, que depois viria a se tornar São Paulo. Dizem que o sangue dos mártires geram frutos. E um fruto do sangue de Santo Estevão foi justamente São Paulo. A história dele é bastante simples e pequena, mas se você olha com um olhar microscópico, tu consegue descobrir um universo ali. Olha a entrega do cara. O amor por aquelas pessoas que estavam o matando. E o melhor de tudo é que não tem segredo nenhum. É só amor, é só a graça santificante agindo nele naquele momento. Agora aqui vem a parte que a sociedade moderna não consegue entender de jeito nenhum. Ele fez isso sem esperar absolutamente nada em troca. A única coisa que ele ganhou com isso foi que ele morreu e foi salvo. Mas ele não esperava aprovação, ele não esperava nada, absolutamente nada. E é justamente porque as pessoas hoje em dia não conseguem ter essa consciência que as pessoas acabam cometendo confusões ridículas. Elas acham que estão agindo por amor a Deus, mas na verdade elas estão cometendo um pecado terrível, que é um negócio chamado respeito humano. E um exemplo clássico disso é o do quarto mandamento, em que as pessoas acham que estão respeitando o quarto mandamento, mas estão na verdade só buscando uma aprovação pessoal. O que diz o quarto mandamento? Tu deve respeito e obediência aos teus pais. Outro. Porque eles são teus pais, eles cuidam de ti, etc. E tu deve isso pressupondo que eles fazem razoavelmente bem o papel deles, o mínimo. Agora, o que mais eu vejo de gente por aí é fazendo o seguinte, por exemplo, compensando a mãe porque nasceu. Aí a pessoa se vira, cuida da sua própria vida e ainda vive para atender aos desejos da sua mamãe. Aí eu pergunto para qualquer pessoa que quiser responder nos comentários, pode ficar bem à vontade. É justo? Tu deve respeito e obediência a isso? É evidente que não. Vou explicar uma coisa pra ti. Tu nasceu porque a tua mãe deu pro teu pai. E quando ela fez isso, ela não pensou na tua existência nem por um segundo. Aí depois que o cara nasce, ela chega pra você e diz: não, porque você me deve a vida, porque eu te dei a vida, né? E não faz o seu papel mínimo. Porra, vai comer uma bosta, cretino. Não é pecado tu dizer isso. Pelo contrário, é um ato de amor. Tu tá fazendo aquela pessoa criar vergonha na cara dela, virar gente e eventualmente depois ser salva. Tá entendendo? Isso não é uma coisa que uma mãe deve fazer, tá entendendo? E as pessoas fazem isso achando que elas estão agindo maravilhosamente bem, mas na verdade elas só estão tentando satisfazer o seu próprio desejo de aprovação, digamos assim. Isso gera muita confusão, compreensivelmente. Então, o ato de amor é quando você faz uma coisa em consonância com os mandamentos e você não espera nada em troca. Tu só faz aquilo por amor e por gratidão, por Cristo ter morrido por ti. E aproveitando a fala sobre a confusão, um outro ato de amor mínimo que nós devemos a Deus é conhecer a sua lei com os pressupostos certos, para não cometer esse tipo de ridiculice, de aberração. Vou propor um exercício aqui. Experimenta ser bom. Pede para Deus pequenas provações, pequenas situações onde tu possa se entregar para Ele. E de uma em uma,
tu vai não reclamando, mas aceitando aquele sofrimento e incorporando ele no teu ser, fazendo como se fossem tijolos de uma grande obra. E de tijolo em tijolo, essa obra vai ficando maior. E quanto maior, mais unido a Deus tu fica. E quando você vê, você tem aquela coragem de Santo Estevão de se deixar morrer pela fé. Perdão, galera. Com certeza, muito lentamente mesmo. Mas tu também deve ir percebendo que essa entrega, essa escravidão de Deus, na verdade, ela é liberdade. Quanto mais você se escraviza voluntariamente por amor a Deus, mais tu é livre. Se vocês notarem bem, a especialidade de Deus é exatamente essa. Ele transforma uma fraqueza numa força. E ele sempre fez isso. Então, a cada fraqueza, a cada sofrimento, tu entrega para ele. Santo Estevão baixou a cabeça debaixo dos apedrejamentos e hoje ele está lá no coro dos mártires. Aquelas pessoas mais honrosas, à direita de Cristo, as pessoas que derramaram o sangue por ele. E se tu quiser conhecer as histórias de outros santos, clica nessa playlist que está aparecendo em algum lugar nessa tela, onde eu conto histórias de vários santos, as suas especialidades, os seus ensinamentos. E se tu quiser se aprofundar ainda mais nos estudos da santidade, entra na minha mentoria Sociedade dos Agraciados. O link está aqui na descrição. E até o próximo vídeo.